Eu queria chamar aqui à frente agora o pastor Eduardo, a Nelice e os meninos, para nós orarmos especificamente por essa família. Como já foi falado tantas vezes, passaram essa dura prova. Eu queria chamar aqui à frente também, para ficar do nosso lado, a família do Everton e da Raquel, o Gustavo, o Paulo César, a Adriana e o João Gabriel. Se tiverem aí. Estão? São. Porque essas famílias sofreram junto com o pastor Eduardo, a Nelice. Nós queremos louvar a Deus por essa moçada bonita, esperta, cheia de saúde, que como todos nós, um dia fomos adolescentes e sabemos o que isso significa, né? Demos um pouquinho de trabalho para os anjos, não é verdade? Bacana. Vem cá, João Gabriel. Vocês três aqui do lado, esse time é violento. Jesus amado. Centroavante. Isso aqui é zagueiro. O Zé Eduardo também é centroavante, né? Marcou um golaço. Amém? Pastor Eduardo. Sei que você, como pastor, deve estar doido para falar. Eu não podia deixar de agradecer. Primeiro a Deus. Deus ter deixado a gente ficar com Ele. Eu sempre falava com ele quando ele estava lá no leito, falei com o pastor Honório várias vezes, ele sonha tanto, tem vontade de fazer tantas coisas na vida, e eu dizia, meu filho, você ainda vai fazer muitas coisas na sua vida. E tem coisas na vida da gente que a gente conhece na teoria muito bem. Mas tem coisas que Deus quer que a gente percorra na prática. Todo o tempo que esse menino ficou ali internado, eu só conseguia falar uma coisa. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E Deus fez uma coisa maravilhosa, Deus deixou nosso filho conosco ainda para realizar muitos sonhos. Mas nós sabemos que para isso tudo acontecer, também houve a ação de Deus no coração da vida de cada um de vocês que participaram junto com a gente, orando por ele. E olha, não foi pouca gente. Nós não sabemos como Deus o sabe, mas espalhou por essa cidade, por outras denominações, por várias denominações. E Brasil afora, na segunda, eu recebi telefonema de inúmeros pastores presbiterianos e outras denominações, amigos, conhecidos, Brasil afora, ligando e mobilizando muitas igrejas para orar por ele. Então, eu quero agradecer muito à segunda igreja, a todo o carinho de vocês com a minha família, sei que também com a família dos irmãos que estão aqui à frente, com José. Os irmãos estão vendo, ele está bem. Não sabemos explicar humanamente falando como, mas ele está bem. Ele caiu de 8,60 metros e está bem. Se há alguma dúvida no seu coração sobre um Deus que faz grandes coisas, não tenha dúvida mais. E se você pensa em ter dúvidas, sobe lá e olha na janela de cima para baixo. Tenho certeza que você vai mudar de opinião. Deus fez uma obra maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus muito, muito, muito. Agora minha palavra não é misericórdia, é obrigado. E obrigado a vocês. O pastor Honório. Lá no hospital foi muito difícil. Aqui foi muito difícil. Era um momento de festa e foi muito difícil. Lá no hospital foi muito difícil. E você esteve com a gente. E eu sei que vocês também. Muito obrigado, viu, irmãos? Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu não tenho como agradecer aos outros,
mas espero que vocês transmitam a gratidão da minha família a todos que oraram por ele, para que ele pudesse estar aqui em 15 dias, né? Estar aqui conosco hoje. Muito obrigado do fundo do nosso coração. Essa é a palavra da minha família para essa igreja. Eu quero que você leia comigo Evangelho de João, no capítulo 11. E eu não vou ler todo o texto. É um texto longo, em que nós encontramos a narrativa de uma manifestação do poder de Deus diante da impossibilidade do homem. E esse é o tema da minha reflexão essa noite com vocês. Eu quero refletir um pouco com vocês sobre a manifestação do poder de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, muitas e muitas vezes, a maioria das vezes, diante das nossas impossibilidades, ou diante dos impossíveis aos olhos humanos. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre esse poder de Deus que se manifesta quando os nossos recursos chegam ao fim. E esse texto é um texto clássico do Novo Testamento, porque nós encontramos aqui o homem diante do seu maior adversário, do seu maior inimigo, a morte. E como Deus se manifestou, surpreendendo a sua igreja, os seus discípulos ali, e as pessoas que estavam ao seu redor. E como Deus ainda pode e continua fazendo a mesma coisa nos nossos dias. Uma das coisas das quais nós, como igreja, precisamos preservar é essa fé, essa confiança no poder de Deus. Há um capítulo na teologia em que muitos teólogos se esforçaram para esvaziar a Bíblia dos milagres que Jesus realizou, que Deus realizou, que Jesus realizou, dando uma interpretação meramente humana, fazendo com que a igreja vivesse um período triste. Muitas igrejas foram arrastadas por essa teologia nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso não é novo. Essa semente de incredulidade é uma coisa que acompanha o povo de Deus desde o seu início. Há um capítulo muito triste na história da igreja, no Velho Testamento, relatado em Números capítulo 13, quando o povo não entrou na terra prometida, porque não creu no poder de Deus. E esse é um capítulo dos mais tristes da história. E esse povo peregrinou, andou pelo deserto por mais 40 anos. E Deus fez morrer uma geração inteira. E enquanto morria uma geração, nascia outra. Naquele período de 40 anos, e aquela nova geração deveria aprender com a velha geração e então tomar posse da tão esperada terra prometida. Na liderança de Josué, assim fizeram. Muitos aprenderam a lição. Muitos não aprenderam. Continuaram duvidando. O mesmo Deus continua agindo. E essa é uma das coisas mais tremendas, meus irmãos, da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa teologia, que compõe a nossa doutrina. É você saber que Deus não mudou em absolutamente nada. Os séculos passaram, mas Deus continua o mesmo.
O poder de Deus não mudou, ele é o mesmo. E esse Deus se faz presente aqui, agora, na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Que coisa tremenda. Essa é uma visão que nós, como crentes, como igreja, nunca, jamais podemos perder. Essa confiança no agir, no poder de Deus realizar aquilo que aos nossos olhos é impossível. E esse texto é um texto clássico, em que nós aprendemos um pouco sobre essa manifestação de Deus diante da impossibilidade ou dos impossíveis do homem. Versículo 38, eu vou ler a parte final do capítulo, e durante a nossa reflexão eu vou pedir a você que me acompanhe, mencionando alguns versículos, não feche a sua Bíblia, mencionando alguns versículos de todo o capítulo 11, mas nós vamos ler só a partir do 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Que Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Amém? Eu não sei como que você estuda a Bíblia, como que você lê, estuda, compreende a Bíblia de uma maneira geral. Algumas pessoas, às vezes, compartilham comigo da sua dificuldade em estudar a Bíblia, e alguns até desistiram de estudar a Bíblia e ficam apenas ali no livro dos Salmos, pela dificuldade de entender. Eu queria sugerir a você um conceito, um princípio, aquilo que a hermenêutica chama de chave hermenêutica, para você entender a Bíblia. A Bíblia Sagrada é, ou pode ser vista, entendida, compreendida, como a história das manifestações poderosas de Deus. História é sequência de eventos que são registrados. Então a Bíblia é uma sequência de manifestações do poder de Deus, com basicamente 3 propósitos. O primeiro deles: todas as manifestações do poder registradas na Bíblia é Deus se apresentando ao homem e dizendo em alto e bom som quem Ele é. Todas as manifestações do poder de Deus registradas na Bíblia mostram que é vontade expressa de Deus que o homem o exalte, o glorifique, que o homem reconheça a sua grandeza e a excelência do seu poder. Terceiro, todas as manifestações do poder de Deus registradas na palavra de Deus, elas apontam para a insuficiência dos nossos recursos, para a incapacidade que nós temos de lidar com os nossos próprios problemas, de administrar a nossa própria vida
E, sobretudo, essas manifestações apontam para Jesus, como Deus que foi enviado a esse mundo para me salvar e para salvar você. Amém? Então, você olhando a Bíblia, você vai se deparar com uma série de registros, histórias, todas verídicas, que Deus levou os homens a registrarem, e elas compõem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E elas foram escritas com esse propósito. É Deus querendo se revelar, tornar-se conhecido. O conhecimento de Deus só é possível porque Deus resolveu se manifestar, se dar a conhecer. O conhecimento de Deus não é possível porque eu e você, nós seres humanos, tomamos a iniciativa de conhecê-lo. Não. Ele só é possível porque desde o início Deus quis ser conhecido e ainda quer ser conhecido e tornar-se conhecido do homem. E essas manifestações de Deus, elas são como as impressões digitais de Deus. Nela você encontra ali o caráter de Deus se manifestando e sendo revelado. Todas essas ações, elas despertam o homem para reconhecer a grandeza de Deus, a sua incapacidade, a sua finitude e o poder e a excelência de Deus, a grandeza de Deus. Elas levam o homem a cumprir aquilo para o qual o homem foi criado. O homem foi criado para honrar e glorificar a Deus. Essa é a razão da nossa existência. Então, quando Deus se manifesta poderosamente, Ele me leva a cumprir a razão básica da minha existência. E nisto eu encontro muita paz. Nisso reside a verdadeira felicidade. É quando eu me encaixo exatamente no propósito de Deus, naquilo para o qual Deus me criou. Então, as manifestações de Deus, elas me levam a isso. E as manifestações de Deus, elas acontecem sempre num cenário onde o recurso do homem acabou. Onde ele está claramente diante das suas impossibilidades. E, ao mesmo tempo, elas apontam para o Salvador. Para aquele, o único que pode realizar o impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? O texto que nós lemos é um texto, como eu já disse, que está dentro dessa visão. O evangelista João, ele diz lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, que esses milagres registrados no Evangelho de João foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. As manifestações de Deus, elas sempre apontam para a insuficiência do homem para a solução dos seus problemas. A família de Lázaro está aqui diante de um enorme desafio, a enfermidade do seu irmão. E chega um ponto que elas começam a perceber a sua incapacidade de lidar com aquilo. Elas não tinham mais recursos, não sabiam mais o que fazer diante daquela situação tão aflitiva, e muitos de nós já vivemos e sabemos o que é isso. Então elas mandam um recado a Jesus: Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Venha depressa ao encontro dele, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer mais nada. Venha, Jesus. De certa forma, essas irmãs estão manifestando aqui confiança nessa ação de Deus. E você vai entender por que eu estou dizendo de certa forma. A gente não pode dizer que Maria e Marta não acreditavam em Jesus, não, pelo contrário. Elas mandaram recado e tinham uma expectativa de que Jesus chegasse. Porque elas estavam ali diante de uma situação em que elas não sabiam mais o que fazer. Provavelmente já tinham esgotado todos os seus recursos. E incrível é que a nossa história de vida,
ela é cheia de situações assim. Deus, eventualmente, nos faz chegar a momentos, a viver situações, em que as nossas necessidades são maiores do que os nossos recursos, do que as nossas provisões. Não somente no campo pessoal, individual, mas no campo coletivo, no campo familiar. Pessoas podem eventualmente viver um tempo assim. Igrejas, famílias, cidades, países podem viver um tempo assim, em que os seus recursos não são suficientes para suprir as suas necessidades. A insuficiência dos nossos recursos em qualquer escala, em qualquer área da nossa vida, seja a insuficiência de recursos no campo emocional, no campo material, no campo físico, em qualquer instância, ela aponta para uma insuficiência maior ainda, por uma insuficiência mais ampla e mais profunda, a insuficiência ou a incapacidade de nós nos salvarmos, ou do homem salvar a si mesmo. Pastor, por que às vezes Deus permite essa sensação de que eu estou no fim, de que não dá mais? E muitas vezes Ele faz um milagre e a minha vida continua, mas por um tempo a sensação que eu tive é de que eu estava completamente perdido. Essa sensação é para que você nunca se esqueça de que nós temos uma incapacidade de resolver o nosso maior problema, que se chama pecado. Toda carência, em qualquer aspecto da nossa vida, ela persiste pela vontade de Deus para que eu não me esqueça de que a maior carência que eu tenho, que é o pecado, a carência de salvação do pecado, eu sou incapaz de resolvê-la. Somente Jesus pode me salvar. Você pensa que o maior problema do homem são as suas carências emocionais? Você pensa que o problema da humanidade são as carências materiais? Você pensa que a maior carência do homem é a carência de educação? Você pensa que dando educação você resolve o problema? Você pensa que a maior carência é econômico-financeira? Não, meu irmão. A maior carência do ser humano é de um Salvador, é de Jesus, é de alguém que possa efetivamente livrá-lo do maior problema, que é o pecado. A Bíblia diz que todo ser humano é carente, todos nós somos carentes dessa graça de Deus, todos nós somos pecadores, irremediavelmente pecadores, e estamos condenados à morte eterna, à condenação eterna. Não há nenhuma possibilidade, a Bíblia declara, de nós nos salvarmos, ou do homem salvar a si mesmo do pecado. Então é nesse ponto que a manifestação de Deus me conduz a olhar para esse aspecto da minha vida, que é o maior desafio nosso. Maior desafio nosso. O grande problema do homem é esse orgulho, essa incapacidade, essa dureza de coração de admitir: eu preciso de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Esse é o grande desafio do homem. Você conversa com as pessoas e você percebe que muitas pessoas são, assim, muito bondosas. A história está cheia de gente assim, bondoso. Pessoas capazes de muito sacrifício para ajudar o outro, sacrifícios de coisas próprias, de si mesmos, para ajudar o outro. E você fica assim, até animado com a raça humana. Você fica pensando, não, mas que beleza. Como o ser humano é capaz de gestos tão grandes como esse. Eu estava vendo agora recente, os jornais divulgaram a história da Madre Teresa de Calcutá e dos feitos dela. Agora o Vaticano resolveu torná-la santa também. E então,
quis feitos, e de fato foi uma mulher muito bondosa, capaz de gestos maravilhosos, o ambiente que ela viveu, a vida toda sacrificada. Mas, embora seja capaz de grandes gestos, o grande problema do homem é que ele é incapaz de dizer assim: eu preciso de Jesus para me salvar. A minha bondade não é suficiente para me salvar. A minha bondade não me torna merecedor desta salvação. Esse é o grande problema nosso. É por isso que Deus se manifesta de maneiras extraordinárias. Você lê a Bíblia, por exemplo, ali, começa na criação. A gente normalmente pula a parte da criação, né? E vai direto lá para o Êxodo, quando Deus abre o Mar Vermelho, mas não podemos esquecer dessa manifestação do poder de Deus criando todas as coisas. Mas, de fato, a travessia do Mar Vermelho é alguma coisa muito surpreendente, como Deus tirou o povo do Egito, libertou o povo, conduziu o povo pelo deserto, abriu o mar, fez-los passar a pé enxuto. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Meu irmão, sabe por que isso? Toda essa manifestação tão espetacular, tão extraordinária, para mostrar para o homem que ele é incapaz de resolver o seu problema de pecado. Amém? Em segundo lugar, a manifestação do poder de Deus, ela aponta, sempre aponta, para a superioridade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Colossenses, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, Jesus, todas as coisas foram criadas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Governos humanos, poderes espirituais, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Paulo afirma lá também que Jesus é antes de todas as coisas e que todas as coisas são sustentadas por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, que ele é o primeiro a ser ressuscitado, porque foi da vontade de Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude de Deus. Ele, sendo Deus, Jesus, se encarnou, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de homem. A Bíblia diz que Jesus morreu ainda na cruz, e com a sua morte ele derrotou os 3 maiores inimigos: o mundo, o pecado e o diabo. A Bíblia diz que Jesus está vivo, porque a cruz e o túmulo vazio nos trazem a viva e a verdadeira esperança e nos fazem lembrar: Jesus está vivo e não desistiu. A ressurreição de Jesus nos traz a esperança de que Deus pode usar o pior para realizar o melhor. Preste atenção nisso. A vida de Jesus nos traz a esperança, para mim e para você, de que, por pior que sejam as circunstâncias, Deus pode fazer o melhor. Assim, quando eu e você estivermos diante das tragédias, das perdas, quando a dor chegar, quando as frustrações quebrantarem os nossos corações e as coisas não saírem como nós planejamos, ainda assim, eu e você, por causa de Jesus, podemos ter esperança. A Bíblia diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados.
Ainda em Colossenses, a obra de Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E Jesus removeu esse escrito e essa dívida inteiramente, cravou ele na cruz. E com a sua obra, ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs, triunfando neles na cruz. Eu fiz um resumo para você da pessoa extraordinária que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus é maior. Jesus é maior. As manifestações de Deus sempre nos fazem lembrar, mesmo que sejam as piores situações, as mais críticas, que Jesus ainda pode transformar aquilo no melhor. Eu não sei como que são as suas expectativas, as suas experiências, como que serão, quais as experiências que te aguardam. Não sei quais as que você já teve, mas eu sei de uma coisa, meu irmão, não importa a situação, Jesus é maior. Quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nunca, jamais estaremos sozinhos. Nunca, jamais. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As manifestações ou a manifestação do poder de Deus sempre desafiam a nossa fé. Primeiro, a manifestação do poder de Deus aponta para a nossa incapacidade. Segundo, ela aponta para a superioridade de Jesus. E terceiro, elas desafiam a nossa fé. Porque quando nós estamos diante de situações aflitivas, nós temos medo de confiar. Você pode dizer amém a isso? Pastor, até isso mesmo. Que experiência dura, né? Ver o José Eduardo caído lá. E que desafio é você racionalizar e, ao mesmo tempo, crer. Pastor, aí alguém bate no seu ombro, vamos confiar. É de bom senso? É de bom senso? Quantas vezes nós somos submetidos a situações assim? Será mesmo? Em que nós não colocamos os dois pés, mas nós colocamos um pé só. Se der certo, eu pulo para cá. Se der errado, eu já estou com um aqui, é só voltar. Eu encontro com alguns que dizem assim, ó, não vai dar não, viu? Aí você fala, realmente. Mas eu encontro com alguns que dizem assim, ó, vamos confiar, Deus vai fazer um milagre. Eu falei, é mesmo, vai fazer. Porque nós temos um medo, às vezes, de confiar, né? Esses dias nós estávamos refletindo na experiência de Pedro, né, José Mauro, e o pastor Eduardo. A gente trocou mensagens e pensando na experiência de Pedro lá, né? Que foi o único que resolveu, por um pouco, confiar plenamente. Pedro, se você confia, vem. Eu falei, então tudo bem, Jesus, eu vou. E por um pouco ele ficou ali sobre as águas, mas logo começou a afundar. Talvez ele tenha racionalizado, né? Será mesmo que é de bom senso eu continuar confiando que eu não vou afundar? A manifestação de poder de Deus, meus irmãos, e eu digo isso para você com muito temor, com muita responsabilidade, ela nem sempre vai combinar com o nosso bom senso. Nem sempre. Com o bom senso comum, né? Porque eu penso que nós que estamos na fé e conhecemos a palavra, o bom senso está em sempre confiar.
Não é verdade? Amém. Mas se você for no senso comum, você vai perceber que muitas vezes você vai confiar sozinho. Eu tive no meu ministério, e acredito que eu ainda vou ter, tantas experiências assim, em que eu ouço das pessoas: pastor, não dá mais. Vocês me veem sempre mencionando aqui, principalmente questões de relacionamento conjugal, que é o que eu escutei mais durante o meu ministério até hoje. Pastor, chegou o fim, não dá mais. Estamos nos separando. E aí eu penso assim, é de bom senso mesmo você separar. Mas ao mesmo tempo eu olho para a palavra e penso assim, é de bom senso você continuar confiando e esperando que Deus mude essa situação. Não, pastor, mas já faz 10, 15 anos. E quantas vezes Deus surpreendeu a mim como pastor e tem surpreendido muitos de vocês, indo contra o senso comum, indo contra o diagnóstico humano. E os médicos fazem muito bem o seu papel quando eles nos mostram a posição da ciência. Nenhuma crítica a eles, esse é o trabalho deles. Cientificamente, meu filho, não dá. Eles fazem muito bem, nenhuma crítica. Mas é tão gostoso quando você ouve de um médico assim, cientificamente não dá. Mas, se Deus quiser, tão bom ouvir isso do médico, não é? Mas eu não cobro isso deles, não. Os respeito profundamente, acho que fazem o seu trabalho. Cientificamente não dá. É de bom senso, mesmo assim, confiar? É de bom senso, mesmo assim, confiar? Crer em Jesus, confiar em Jesus, é bem mais que acreditar nas histórias sobre Jesus. Crer em Jesus é confiar nele ao ponto de dispor-se a segui-lo por toda a vida, entregando totalmente a sua vida a ele. Crer com o coração vem acompanhado de confissão, através de palavras que nós cremos em Jesus. E Jesus prometeu confessar diante de Deus que você é discípulo dele, se você confessar aos homens que agora você é um discípulo dele. A Bíblia diz que é impossível você caminhar entre esses dois planos. É impossível seguir a dois senhores. Um deles ocupará o primeiro lugar na sua vida. Enfim, ou nós cremos, ou nós não cremos. A manifestação do poder de Deus sempre desafia a nossa fé. Você já parou para pensar, fazendo um exercício de imaginação, na caminhada de Jesus até o túmulo de Lázaro? Altos papos teológicos e doutrinários devem ter rolado ali, né? O que Jesus vai fazer lá? E Jesus anteriormente havia dito o quê? Se creres, verás a glória de Deus. E Maria e Marta já tinham uma interpretação teológica para isso. Realmente, no último dia, quando Jesus voltar, nós vamos ver a glória dele. É disso que Jesus está falando, Marta. Ele não está falando de nada aqui, não. Elas escatologizaram, para falar uma palavra bem difícil, a manifestação de Deus. Não, se creres, verás a glória de Deus. Jesus está falando no final. O nosso irmão vai ressuscitar junto com todos os outros, e nós estamos todos juntos no céu. É dessa glória que está falando. E Jesus foi em direção ao túmulo de Lázaro. E Jesus então ora. Eu acho que algumas expressões aí são muito consoladoras. Lembre-se delas.
Jesus agitando-se novamente em si. O que fez Jesus se agitar? Eu penso que foram duas coisas. Primeiro, a incredulidade, que sempre despertou ou levou Jesus a chorar. E segundo, ele estava chorando por ver a dor das irmãs de Lázaro e pelo falecimento do seu amigo Lázaro, mostrando a sua humanidade. De qualquer maneira, meu irmão, saiba de uma coisa. Faz parte do caráter de Jesus se envolver com as nossas angústias, se envolver com as nossas aflições, se envolver com as nossas crises. Que bom é saber que enquanto nós sofremos, Jesus sofre conosco, ele se agita, ele se envolve emocionalmente com as minhas questões. Então Jesus tem uma palavra de ordem, porque a palavra de Jesus é sempre a última. Tirai a pedra. E então aí vem a objeção. Então aí Marta expõe de fato a fragilidade da sua fé. Jesus, não é de bom senso, porque já foram 4 dias, ele já está cheirando mal. A gente até acredita no Senhor, mas isso passa dos limites. O Senhor, o que o Senhor pode fazer diante de alguém que 4 dias já está cheirando mal? Não é de bom senso, Jesus, deixa essa pedra aí. A manifestação do poder, meus queridos irmãos, ela é sempre assim, ela desafia a nossa fé. Que bom é que Jesus, às vezes, não dá muita bola para essa falta de fé nossa, né? A misericórdia de Deus é maior. Se Jesus levasse em conta a opinião de Maria e Marta, ele teria desistido, voltado para trás. Bem, vocês têm razão mesmo. Vou só deixar algumas flores no túmulo dele lá e vamos embora. Que bom que Jesus é misericordioso conosco, porque tantas vezes nós somos assim. Revelamos a natureza fraca da nossa fé, emitimos opiniões precipitadas. E Jesus então disse, não te disse, Marta, Maria, que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, deu graças a Deus antes do milagre. Ele deu graças a Deus antes do milagre. Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. E tendo dito isto, Jesus deu uma ordem à morte, porque Ele é superior a todos os nossos problemas e todas as nossas crises, não importa qual dimensão que elas sejam. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A manifestação do poder de Deus desafia a nossa fé e nos leva a um comprometimento maior com Ele. Por que Deus se manifesta dessas maneiras? Para me mostrar que eu sou completamente dependente dEle, que eu não sou capaz de resolver o problema de uma unha encravada. Para me mostrar que Ele é superior a tudo e a todos, principados e potestades, e que todas as coisas, absolutamente todas as coisas e todos os poderes estão submissos a Ele. Esse é o Jesus que nós servimos. Não há nada, meus irmãos, que se compare a Ele.
Tudo foi feito por Ele, para Ele, e todas as coisas vão encontrar sentido nele, Jesus. Terceiro, as manifestações do poder de Deus desafiam sempre a nossa fé. Em quarto lugar, elas nos desafiam a um comprometimento maior. Você pode perceber que depois dessa manifestação de Jesus, os grupos se dividiram, ou pelo menos se manifestaram. Muitos creram nele, mas muitos viraram as costas e foram embora. Isso me faz lembrar também daquela cura que Jesus operou naquela mulher hemorrágica. Em Marcos capítulo 5, vocês estão lembrados daquele episódio? A Bíblia diz, Marcos narrando, diz que aquela mulher, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia crônica. E ela havia despendido tudo, gastado tudo com os médicos e não havia conseguido a cura. Então aquela mulher veio por trás de Jesus e tocou em Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada, a sua hemorragia foi curada. Então Jesus volta-se para a multidão e pergunta o quê? Quem me tocou? Aquela mulher, todas as pessoas, inclusive aquela mulher e todas as pessoas que participam de alguma forma dessa manifestação do poder de Deus e nele creem, precisam renovar diante de Deus o seu compromisso de continuar confiando e testemunhando de Jesus. Aquela mulher, a Bíblia diz que tremendo, mas consciente do poder que se operara nela, ela levantou a mão: Jesus, foi em mim. Foi em mim. Ela tornou-se uma testemunha dos feitos de Jesus publicamente, embora ela quisesse passar desapercebida. A manifestação do poder de Deus traz consigo responsabilidade para nós. A manifestação do poder de Deus, ela cria um ambiente propício, me dá recursos e condições para que eu me comprometa mais em servir, em testemunhar sobre a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos indesculpáveis. Amanhã ou depois eu e você vamos estar diante de situações tão difíceis. E nós não podemos deixar de crer nesse Jesus, que tem se manifestado a todo momento, que se manifestou na nossa vida de uma forma tão visível como igreja. Eu disse aos irmãos numa quarta-feira, na primeira quarta-feira que nós reunimos, quais as lições que você aprendeu? Quais as lições que você aprendeu? Quais as lições que nós como igreja aprendemos? O que mudou na minha vida? O que mudou na sua vida? Eu disse para os irmãos que na minha lista de mudanças estava lá, orar mais. Então eu marquei um X. Na minha lista de lições, eu preciso orar mais. Marquei um X lá. Tem outras coisas que eu estou marcando. E precisa mudar. Será que daqui um mês eu continuo fervoroso? Será que daqui um mês eu continuo orando? Foi bonito ver a igreja quarta-feira orando. Que bonito. Quarta-feira tem mais. Porque quarta-feira nós vamos reunir para agradecer de novo. Eu vou fazer na quarta-feira a última reunião de oração específica para agradecer, viu, Júlio? Porque pedir a gente pediu demais, agradecer a gente só quer fazer uma vez. Então nós vamos reunir quarta-feira para agradecer. E é lógico que nós vamos orar para que Deus faça coisas maravilhosas no nosso meio, continue fazendo, porque nós continuamos precisando. Venha orar conosco. Mas o que eu queria perguntar a você, de que maneira você pode renovar o seu compromisso com Deus diante daquilo que Deus fez conosco? Muitos creram nele.
Outros, porém, foram embora, zombando, criticando, dando uma interpretação teológica e tentando incriminar Jesus e achar o culpado. Mas muitos creram. E foi com esses que creram que Jesus construiu a história da igreja nos primeiros anos. E abalou o Império Romano. É comigo e com você. É conosco, com aqueles que creem que Deus vai abalar essa sociedade que nós vivemos. Nós estamos vivendo um tempo de desconfiança, de medo. Um tempo onde as pessoas estão vivendo as suas carências e não sabem como administrá-las. Um tempo onde as pessoas estão se entregando às suas crises. Um tempo de falência da esperança. Mas eu e você somos a resposta para essa humanidade. Lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, você é aquele que vai se levantar e dizer assim: vamos orar! Porque Deus pode mudar essa situação. Você é aquele que vai se levantar pelas ruas da cidade, em qualquer lugar que Deus leve você, na repartição pública, na fila do supermercado, vai levantar a sua voz e vai dizer assim: Ele me tocou, eu sei que Ele pode. Eu creio nisso. Creia você também. Eu quero compartilhar com você sobre esse Deus que pode surpreender você e fazer coisas extraordinárias. Você é aquele que vai se levantar a sua voz e dizer assim: Jesus é maior do que o seu problema. Jesus é maior do que a crise do seu casamento. Jesus é maior do que a indiferença. Jesus é maior que a enfermidade. Jesus é maior que a empatia, que a apatia. Enfim, Ele é maior que tudo. Eu e você não podemos deixar de falar, não podemos calar, não podemos deixar de gritar em alto e bom som. Nós cremos nesse Jesus, que é superior a todos os poderes no céu e na terra, e que pode surpreender você. Deus te abençoe e renove a sua fé.